vamos fazer uma outra etapa. Prestem bastante atenção no que eu vou pedir. Eu vou querer, em primeiro lugar, vocês até podem tirar um pouquinho o diagrama para olhar diretamente a figura. E eu vou querer que vocês identifiquem a área que vocês acham que seja o ponto focal do trabalho. O que é o ponto focal do trabalho? É aquela área onde tem maior, chama mais atenção, tem, por favor, o silêncio. É aquela área que tem mais energia, que chama mais atenção, que sintetiza a ideia central do quadro, que você acha que é a área mais importante do quadro. Então, essa área, eu quero que vocês façam um círculo pontilhado com uma cor vibrante aí, marcando a área que vocês acham que é o ponto focal. Um círculo, mas não pode ser um círculo desse tamanho que pega a imagem toda, não. Um círculo no máximo desse tamanho aqui. Na área do quadro que vocês acham que é a área de maior... Não, tudo no diagrama. Bom, agora que vocês já identificaram a área que consideram ser a área de maior força, de que chama mais atenção do quadro, que seria o ponto focal, eu quero que vocês escolham, nas demais áreas, né, nas áreas secundárias do quadro, que não são um ponto focal, uma área onde você vai escolher um detalhe. Muitas vezes a gente vê uma obra de arte num livro, aí coloca a obra inteira e depois pega só um detalhe de uma figura, uma parte que você considera razoavelmente autônoma naquela obra, que se ela fosse separada do quadro, ela quase que valeria por um quadro por si mesmo. Então, um detalhe que seja bem consistente, fora do ponto focal. E nesse eu quero que vocês façam um retângulo, definindo como se aquilo fosse uma moldura de um quadro dentro desse quadro. O detalhe é um pequeno, fora do ponto focal. Nas áreas secundárias do quadro, se você acha um detalhe que tenha uma autonomia, que você possa destacar e até colocar como se fosse quase uma obra completa. Vamos lá, terminaram? Uma pergunta inicial. Em qual dos dois trabalhos é mais fácil destacar um detalhe? No 1 ou no 2? Quem acha que é no Renascimento, levanta o dedo. Quem acha que é no Barroco? Hã? Hã? Terceira opção, nenhum dos dois, você. A questão da luz, o que acontece? Significa que, ali, quer dizer, como todos estão igualmente iluminados, qualquer parte que você pega, você vê com clareza. Aqui, algumas partes você vai pegar, ela vai estar profundamente escura. Outro aspecto é essa coisa de estar integrado. E ali, eles estão olhando para um lado, o outro para o outro. Então, é isso que o Wolfling vai colocar como pluralidade e unidade. Né? E daí vamos ver se vocês concordam. Quem quer ler aqui pluralidade? Você lê, por favor? Na composição clássica, a noção de conjunto é criada pela combinação de várias partes relativamente autônomas. Essa postura exige do observador deslocar o olhar de uma parte para a outra. É isso? Né? Então, na figura 1 do Renascimento, conforme o Wesley estava dizendo e outras pessoas já comentaram, as figuras são razoavelmente autônomas. Você tem uma figura aqui, outra ali, né? Você consegue... Então, para você olhar
olhar o quadro, o seu olho vai pulando de uma figura para outra, né? Então, você tem um conjunto de figuras que formam articuladamente esse todo da obra. Concordam? Né? Enquanto no barroco, leia para mim, por favor. A composição barroca geralmente se estrutura em torno de um único motivo, ou então pela subordinação das partes ao comando incondicional de um único elemento. Concordam? Né? Então, embora tenha... Acho que todo mundo deve ter colocado o ponto focal. Se alguém não fez isso, diga, não tem problema nenhum também. O ponto focal nessa região do menino e da mãe, nessa região iluminada, não é? E no outro, provavelmente ali, ou só na criança, ou na Madonna e a criança. Não é isso? Mas eu tenho vários elementos no Renascimento onde meu olho vai pulando de um para outro. E aqui é um envolvimento. Todos os elementos estão ligados a esse motivo principal. Quer comentar? Eu acho que eu fui uma pessoa que achei mais fácil identificar no barroco, talvez exatamente porque no Renascimento eles são tão isolados que eu fiquei pulando de um lado para o outro até achar um que eu pudesse isolar. Eram muitas opções de isolar. Então, eu acho que eu achei mais fácil, porque no do barroco tem um só para destacar e foi ele. Qual que você destacou? Qual foi o seu? Como eu coloquei o central, exatamente o menino e a mãe, então eu destaquei o outro menino. O outro menino. Como que eu poderia tirar do quadro ali e fazer um outro quadro. No outro, eu pensei que eu poderia tirar um homem de um lado, eu poderia tirar o outro do outro. E eu falei assim, caramba, eu tenho outras opções dele, então eu achei mais fácil porque só tinha um. Essa dificuldade, quer dizer, toda vez que você vai pegar um detalhe no barroco, como ele está interligado com os outros elementos, você está pegando também um pedaço da outra figura. É difícil você tirar uma figura completa, porque elas estão todas relacionadas, né? O motivo evolui de uma forma única, né? Integrada. Muito bem. Agora, eu vou querer fazer um outro aspecto aqui para analisar. Vou pedir para essa mesa aqui se estruturar, vocês combinam rapidamente, e nós vamos apresentar bem ali. Vocês vão representar o quadro do Renascimento. Decidam quem vai ser quem e tal. E essa mesa também vai combinar e vão representar ali o quadro do Renascimento. O bebê, eu vou escolher o bebê aqui, uma mochila bem bonita. Ó, o bebê está aqui, ó. O bebê está aqui. Pode ser nenhum de nós, Não. Vamos fazer os outros personagens. Vamos lá, vocês ali, fazer Vamos lá, vocês fazer o Renascimento ali. Pronto. Silêncio, vamos ver agora o trabalho dos colegas. Tá bom? Muito bem, obrigada. Agora vamos ver. Vamos ver o tom. não. Peito pra fora? Pode fazer. Vai botar a tarja preta ali? Eu cachê do lugar. Essa mão dela, essa outra mão, tá onde? Tá onde? Ah? Tá no bumbumzinho do neném. Ó, então deixa eu fazer algumas perguntas básicas. Dá para ficar muito tempo nessa posição? Na outra dava? Dava. Tranquilo, né? O que acontece? Na verdade, ela tinha que estar com a mão aqui e a outra numa árvore ali, não é? O que significa? Vamos prestar atenção na dificuldade dela. A dificuldade dela, porque ela está desde o primeiro plano até o plano mais do fundo, uma mesma figura.
Muito bem, vamos sentar, que é cansativo. O que a gente observou na montagem dos dois. Na primeira do Renascimento, as pessoas têm uma posição muito clara onde elas vão ficar, e elas podem ficar ali estáveis, estão numa posição estável, todos estão em pé. E no segundo, é mais complexo, né? Principalmente essa última figura, né? Que está ali e pegando, a mão está lá no fundo. O que significa? Essa figura está passando desde o primeiro plano até o plano mais profundo. Então, é esse aspecto que o Wolff vai chamar de plano e profundidade. Ora, o Renascimento inventou a perspectiva, a representação em profundidade. Por favor, gente. Então, a gente não pode chamar que o Renascimento é plano, né? Ele tem profundidade. Aliás, é o momento da história da arte onde se desenvolve a perspectiva, o desenho em profundidade. Mas ele vai dizer que, no Renascimento, o efeito de profundidade é feito em camadas de planos bem definidos. É como se eu pudesse passar uma lâmina por trás daquele trono e separar completamente a figura do fundo. Vocês concordam? Não é? E aqui eu posso? Não. Sempre eu vou estar, se eu ficar imaginando em cortar alguma camada, uma figura vai ficar pela metade, porque todas as figuras, se prestarem atenção, né? Esse menino aqui, aí ele já termina, a mãozinha dele está lá na frente. Então, no Renascimento, vamos imaginar um palco, né? Tem as figuras que estão bem na boca de cena, aí tem uma outra camada de figuras, aí tem outra camada de figuras, e no fundo, o fundo, a paisagem, o contexto daquela obra. Concordam? Enquanto no Barroco, as figuras vão, como é que ele vai dizer? Evoluir de um plano para o outro. Todo mundo conhece esse efeito nas revistas de quadrinhos, quando vão mostrar o super-homem, aquelas coisas, está voando assim, aí aparece aquela figura com a mão bem grande e o corpinho lá atrás. Então, você dá a sensação de que ela está atravessando desde um lugar muito distante, praticamente saindo do quadro. Então, o Barroco explora esse efeito de forma muito consistente. Então, é outra diferença muito evidente, concordam, gente? Nos dois trabalhos? Muito bem. Vamos ler aqui. Quem vai ler para mim? Não lemos ainda, né? Vai, leia, por favor. Plano. O plano relaciona-se à linha. Nesse estilo, os objetos são dispostos em camadas planas. Cada figura ou conjunto de figuras ocupa planos bem definidos, gerando uma imagem ordenada. Certo? Concordam? Né? Profundidade. Quem ainda não leu aí, nessa mesa de trás? A ausência de linhas elimina também a definição de planos. Os objetos são apresentados em profundidade, mas passando o espaço pelo jogo de elementos anteriores e posteriores. Certo? Agora, para a gente finalizar e ver a última categoria, vai ser a forma aberta e forma fechada. Eu queria que vocês, para a gente fechar, fizessem o seguinte, agora nesse desenho. Quero que vocês façam a marcação de como as figuras se relacionam dentro da obra pelo olhar. Então, se a figura estiver olhando para frente, vocês fazem 2 pontinhos no olho da figura. Se a figura estiver olhando para cima, vocês fazem uma pequena seta para cima, para o lado, indicando como está indo o olhar. Vamos fazer a marcação dos olhares. Quem quer comentar alguma coisa em relação aos olhares? Começa, por Dá uma favor. ideia de circularidade, de rotação de olhar. E já aqui no Barroco, a centralização do olhar
Como é que dá essa circularidade que você observou? Olhando para frente, o outro para o lado, aí o outro um pouco mais para o lado, aí volta para frente, aí para o lado reverso, aí depois para baixo, sobe. Então, como se ele ficasse fazendo o seu olho percorrer circularmente o quadro. Observaram isso? Interessante esse aspecto, né? Quem observou alguma outra coisa? No barroco, então, tudo converge para esse ponto. Para que lugar? Como é que... Se vocês puxassem linhas dos olhares até o ponto focal, o que vocês teriam? Um monte de... Um feixe de setas, de diagonais, assim, convergindo num ponto, né? Mais algum comentário? Eu acho. Só um minutinho. O ponto focal do barroco não está na criança. Ah. No seio da mãe. Certo. Aham. O fato da amamentação, até a mãe está olhando para o seio, não está olhando para a criança que está embaixo. E da primeira foto, as pessoas que estão do lado não estão olhando como se tivessem, não estivessem prestando atenção por aquela imagem que está acontecendo ali. Aham. Existe uma relação entre a mãe, a neném e a criança que os outros quatro não percebem. Aham. Estão vendo. Certo. O personagem principal, né, que está olhando para frente, se fosse uma fotografia olhando para a câmera. Lá você tem duas pessoas olhando para frente que não são os personagens principais. Né? Acho que é tudo também dessa imagem tem uma dispersão mesmo, os olhares. Aham. Eu queria que vocês façam uma última coisinha no trabalho, penúltima. Queria que vocês marquem com linhas, com arcos, com S's, os principais movimentos, quase como se você agora a gente saísse do contorno da figura e fosse por essa coisa do esqueleto, né? Por exemplo, eu pego esse braço aqui e eu vejo que ele tem um arco assim, né? Não é quebrado, é um arco, né? Então eu tenho esse arco, daí eu tenho isso aqui quebrado, eu tenho esse arco, esse arco. Marquem todas as linhas que vocês acham, arcos, como as roupas, as dobras das roupas criam também vários arcos, várias linhas. Façam uma marcação dessas linhas que vocês percebem no corpo, nas roupas, no cenário. Se você vê várias linhas, marque a sequência de linhas que vocês observaram. Para fechar esse diagrama, queria que vocês olhassem, colocassem ele do lado da obra, olhasse o diagrama, a obra, e você realmente imaginar, por todas as análises que a gente já fez e as marcações que você fez, agora a gente fez essas marcações de linhas, né? Elas criam um movimento, um ritmo no trabalho, né? A gente vê que o trabalho do Renascimento ele é muito vertical, mas as roupas, isso dá uma certa leveza para essas figuras, etc. Mas, enfim, quero que vocês olhem a obra, imaginem como é que seu olho realmente percorre, como é que seu olho entra e sai desse trabalho. Um caminho, certo? De como ele entra, como é que ele passeia até chegar no ponto focal e como é que ele sai. Ou se ele volta, como é que isso acontece. E você vai pegar com muita coragem uma caneta com uma cor bem forte e vai riscar, nem que seja com pequenas setas, né? Assim, veio para cá, depois para cá, depois para cá, para lá e saiu. Marca essa rota do seu olhar no quadro. Faça uma rota. Fala, Luiz. Eu comecei olhando de cima, comecei da Madonna, ali para baixo, depois
direita e para a esquerda. Mostra no seu desenho, mostra no seu desenho. Não, aqui, ó. Então, no rosto da Madonna, aí para baixo, depois vem para a direita, depois para a esquerda. Ah, eu não prestei atenção. De cima, para baixo, direita e esquerda. Quer dizer, normalmente, a gente lê as imagens, as coisas que nos são apresentadas, da mesma forma como nós lemos um livro, né? A gente entra da esquerda para a direita, né? E sai e termina aqui. Então, essa diagonal é a diagonal mais forte, né, que a gente tradicionalmente vê, né? Tanto é assim que anúncios de jornal, de revista, se você vai comprar um espaço nessa diagonal, é mais caro do que você comprar nessas áreas que são consideradas mais mortas. O alto à direita é a parte mais destacada. Aqui, né? Você passa aqui, a dinâmica é aqui, você sai aqui embaixo. E em publicidade, esse canto aqui é o privilegiado. Aqui é a manchete. O alto né? da direita. É o primeiro que você olha. Quando você olha o jornal, a primeira imagem que você vê é o superior à direita. Você entra por aqui. Vamos poder ver depois, até uma tabela Mas, para a imagem, ela segue mais ou menos isso, a menos que haja alguma força dentro da obra que subverta isso, né? Essa obra, eu acho que ela meio que inicia mesmo por aqui. Alguém... Agora, essa, a gente começa por aqui e segue esse caminho? Não. Ela estabelece um caminho oposto. Por onde que a gente entra nessa obra, de modo geral? Essa é a área importante? Essa diagonal é a diagonal importante dela? Não. Tudo dela está acontecendo o quê? Nessa diagonal aqui, concordam? Esse menino que leva para cá, ou seja lá que percurso. Mas essas duas diagonais. E o nosso olho está subindo ou está descendo nessa diagonal? Quando você olha essa obra, você fica curioso de saber o que está acontecendo antes desse cara, depois desse, aqui em cima. Quando você olha essa obra, você acha que alguma coisa está acontecendo antes, depois dos limites do quadro? Chegamos por fim, como é seu nome? Chegamos por fim naquela observação que a Márcia fez, né? Ela disse no começo que essa imagem era uma imagem como se fosse uma fotografia posada, protocolar, né? Onde, se você vai fazer uma fotografia de formatura, tem que aparecer todos os formandos, faz normalmente uma coluna embaixo, outra atrás, todos têm que aparecer com o mesmo valor, não é isso? Se você vai tirar uma foto do presidente ou da presidenta com seus ministros, ela vai ficar lá no cantinho? Não, ela vai ficar no centro, ladeada. Então, é essa estrutura, né? E pode ficar alguém faltando a metade do rosto? Não, né? Então é que tudo do que trata esse quadro, ele está circunscrito nos limites do próprio quadro. Você não fica, né? Ele é um mundo fechado em si mesmo. E aqui eu tenho a sensação, que é o que ela falou, de um flagrante fotográfico. É como se eu pegasse um detalhe aqui, né? E o mundo continuasse para além daquele detalhe, não é? É como se fosse, pegando o exemplo da formatura, um momento é a foto de formatura toda protocolar e a outra é quando vocês jogam o chapéu para cima, da festividade, da espontaneidade, mas, de todo modo, o fotógrafo vai lá e desenvolve um enquadramento. São essas duas posturas. Então, a gente tem o último par de categoria do Fovling, que é forma fechada e forma aberta. Quem lê para mim? Forma fechada. A composição clássica segue regras geométricas claras, especialmente a simetria e a estrutura triangular. A disposição dos elementos no espaço apresenta-se contida e determinada pelos limites do quadro. Forma aberta. Vai. Toda a obra é um todo fechado, contínuo e simétrico.
Então, isso é importante. Quer dizer, o tempo todo a gente está vendo essa maior flexibilidade da estrutura do barroco. Mas a gente também vai conseguindo ver que ela tem uma estrutura que gera essa aparência de espontaneidade, né? Mas que ela é completa, que ela é também fechada em si mesma, mas buscando uma outra estrutura. No entanto, o barroco deliberadamente flexibiliza as regras clássicas de composição, criando a impressão de que o quadro ultrapassa seus limites. Né? Que é um fragmento da realidade. Certo. Em outras palavras, professora Márcia, quando eu olho o barroco, eu tenho a sensação de curiosidade, de querer, como se eu quisesse estender mais a imagem e saber o que está acontecendo além daquilo que eu estou vendo. No Renascimento, me dou por satisfeito. Então, vamos resgatar o Jacobson na relação aqui dessas obras com o receptor. Né? No Renascimento, essa frontalidade, esses planos, e você tem uma relação puramente contemplativa, mais distanciada. O Renascimento já é o Barroco, ao contrário, já é o quê? Mais afetivo, mais envolvente. Ele não é tão fechado, você soluciona, você conclui, você tem que vasculhar para fechar essa obra. O Wölfflin, na sua análise, então ele fez isso. Ele pegou, analisou duas obras religiosas, depois duas naturezas mortas, paisagens, vários temas. Aqui a gente tem também do Renascimento e do Barroco um gênero que é a natureza morta, né? Que é frutas, víveres e tal. Dá para perceber a diferença? Linear, pictórico, plano, profundidade, forma fechada, forma aberta, pluralidade, ali é um conjunto só, mas unidade. Mas nem sempre todas as características estão em evidência numa obra, mas elas predominam. Vamos mais para frente um pouco. Agora, saindo do Renascimento e Barroco, será que eu posso usar essas mesmas categorias para trabalhar, por exemplo, a arte abstrata? Né? Eu tenho o abstracionismo geométrico e eu tenho o abstracionismo informal do Kandinsky e o geométrico do Mondrian. Será que essas categorias me ajudam a analisar o estilo dessas duas obras? Linear, pictórico, não é? Plano, profundidade, aqui é essa diagonal que está funcionando, né? Concordam? Forma fechada, forma aberta, pluralidade. Meu olho no Mondrian vai do azul para o vermelho, para o amarelo, para o branco, seu olho fica pulando, né? E aqui você vê tudo isso, concordam? Clareza absoluta, clareza relativa, nem todos os quesitos às vezes estão com a mesma força, mas a gente tem agora esses critérios para analisar não só as obras do Renascimento, do Barroco, mas outras imagens. O Wölfflin, ele diz que o Renascimento e o Barroco criaram como se fossem duas espécies de idiomas. Ele usa exatamente essa palavra, para a gente ver como isso tem muito a ver com o código, né? Que poderia ser usado para qualquer coisa. Vamos lá. Será que eu posso usar essas categorias para analisar capas de revistas, imagens publicitárias? Essas são duas capas da Veja, uma na posse do Obama e a outra quando teve aquela crise imobiliária. Será que tem as soluções? Uma vai dar aquela estabilidade e a outra vai dar essa ideia da crise, da instabilidade, do movimento. Concordam? Linear, um retratinho mais frontal, pictórico. É pictórico? Totalmente, né? Plano, profundidade, né? Ele está assim, o outro está posando, o outro está em movimento. Fechada, aberta, pluralidade, unidade, clareza também. Certo? Será que a gente pode analisar fotografias? Esse é bem o exemplo que eu estava dando dos formandos. A foto ali é péssima do time de futebol. Teria que arrumar uma melhor.
Mas é a mesma coisa, a foto anual de um time, onde todos os jogadores têm que aparecer, enfileirados e tudo, em um momento de um instantâneo, de uma ação. É bem essas categorias. Ajuda a analisar essas imagens? Então, é essa a ideia que a gente tem. Vamos fazer aplicações dessas categorias, tanto para analisar outras imagens, como a gente fez no outro trabalho, pesquisar em revistas, exemplos e tudo, como também usar essas categorias para desenvolver nossos próprios trabalhos de desenho, de pintura que nós vamos fazer. Vamos para finalizar a aula de hoje sobre esse tema do Wolfling. Eu deixei aí nas mesas revistas, né? Do mesmo modo como vocês... Então, vocês vão procurar na revista fotografias e publicidades. Vamos entender o que é isso, né? A publicidade é sempre a propaganda de algum produto e tal. Uma publicidade com uma estrutura clássica, renascentista, e uma publicidade com uma estrutura barroca, pictórica, movimentada. E também duas fotos. Agora, as fotos são fotos das reportagens. Então, vocês vão escolher uma foto bem clássica, linear, né? E uma foto que tem uma característica mais barroca. O que eu quero? Vocês vão selecionar, vão levar para casa, selecionar agora e me mostrar, a gente vê alguns exemplares, vocês comentam, e vocês vão fazer uma análise dessas fotos usando as categorias do Wolfling. Certo? Um pequeno parágrafo crítico analisando o porquê que você fez essas escolhas. Bom, turma, todos pesquisaram os exemplos, nós conversamos nas mesas, verificamos que vocês já estão trabalhando bem com os conceitos que a gente acabou de aprender. Então, eu quero que agora cada um leve para casa as publicidades e as fotos que vocês selecionaram, e, utilizando as categorias do Wolfling, vocês façam um pequeno parágrafo justificando a escolha que fizeram, que eu vou receber depois na outra aula. Eu vou passar uma atividade agora que está relacionada às discussões que nós fizemos sobre a teoria do Jacobson. Num certo momento daquela discussão, eu fiz uma relação com vocês sobre uma outra teórica, a Feigenströber com as correntes estilísticas básicas. Estão lembrados? Né? Onde ela define esses três movimentos. O naturalismo, que a ênfase é na percepção, na maneira como a gente vê o mundo, e que por isso a gente relacionou a função referencial do Jacobson. O expressionismo, que a ênfase é na emoção, e a gente relacionou ao emissor, porque daí o artista vai distorcer a figura para tentar manifestar os seus sentimentos, as suas emoções, né? E o idealismo, que a ênfase é na razão, onde há uma simplificação, uma geometrização, uma maior racionalidade na forma, que exemplificamos com essa figura do Leonardo da Vinci. ênfase no código, né, de buscar uma lei geral. Ali está uma figura particular, aqui esse exagero, essa ênfase na emoção, e aqui essa racionalidade. Né? Nenhuma pessoa em particular cumpre essas proporções, mas quase todos nós temos aproximadamente. Então, aqui seria ali o empirismo, o fenômeno particular, e aqui a lei geral, uma regra. E nós vamos depois desenvolver atividades nas próximas aulas práticas com relação a isso. E eu quero que vocês comecem fazendo um trabalho do naturalismo. Eu comentei também naquela aula que artistas do começo da Era Moderna, do Renascimento, e tudo, como Leonardo da Vinci, como Dürer, eles usavam vários instrumentos para buscar essa fidelidade com a realidade. Em particular, o Leonardo da Vinci, que usava a câmara escura. Estão lembrados? Né? Então, eu vou querer que vocês façam um exercício semelhante. Eu vou distribuir para vocês folhas de transparência, de acetato, e vocês vão levar para casa, e vou distribuir também canetinhas
canetinhas dessas de escrever em CD para escrever, certo? Vocês vão levar para casa, vão fixar no espelho do quarto, do banheiro, com uma fita adesiva qualquer, e vocês vão marcar um ponto central, para você ficar sempre olhando naquele ponto central, e vocês vão fazer um autorretrato, desenhando com o maior detalhe possível aquilo que está no espelho. Ah? Entenderam a proposta? Ah? Não, você vai colocar e você vai... É como se você estivesse com a caneta contornando o teu rosto no espelho, certo? Esse exercício pode ser feito também com a natureza. Você põe numa janela e você desenha aqui, eu vou desenhar aqueles cavaletes. Eu ponho a imagem na tela do computador, pego o papel. Pode ser, pode fazer, usar as suas técnicas também. Esse trabalho que vocês vão fazer, só um instante, ele está relacionado a qual dessas correntes? Naturalismo, percepção. E na próxima aula, com o retrato que vocês trouxerem, aí nós vamos desenvolver, a partir desse autorretrato, o expressionismo e o idealismo aqui na sala. Certo? E o surrealismo, o que for. Então, esse é um primeiro exercício, certo? Todos entenderam? Então, na hora da saída, quem for terminando, pega uma transparência e uma canetinha. Não sei se vai dar para todos, mas é uma canetinha que quem tem em casa não precisa pegar, né? Quem tem caneta para CD, essas coisas. Tá aqui em cima.